E aí, pessoal, tudo bem? Vocês que estão nos acompanhando aqui pelo N1 Play, hoje nós temos a honra de receber Thalita Nominato, repórter e apresentadora da EPTV. Thalita, eu queria te agradecer demais por você ter aceitado conversar com a gente, tá bom? Eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui, ainda bem que deu certo, né? Isso, ainda bem que deu certo. Thalita, conta pra gente como você começou no jornalismo, né? Você sempre quis fazer jornalismo? Na verdade, não. Né? Eu queria ser médica, por incrível que pareça, quando eu terminei o terceiro ano, eu prestei o vestibular para medicina e no meio do cursinho, e eu queria passar em faculdade pública, eu decidi fazer jornalismo porque eu vi que eu poderia ajudar as pessoas de uma outra forma. E eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de escrever. E no próprio cursinho, o professor também falou, você tem uma dicção ótima, você tem uma postura ótima, por que você não faz jornalismo? Então, uma tia de uma amiga era jornalista e eu lembro que a gente foi passar alguns dias conhecendo o trabalho dela, fazendo algumas reportagens também, como experiência, e eu amei esse universo do jornalismo. E aí, depois disso, que eu decidi fazer jornalismo, enfim, né? Mudei da medicina para o jornalismo e pude ajudar e ainda posso ajudar milhares de pessoas, né, com a minha profissão. Certo. Conta pra gente como é que você começou a sua carreira no jornalismo até você chegar na EPTV. Vamos lá, eu sempre conquistei as coisas batendo na porta mesmo. Eu não tinha muita indicação assim para pedir vaga, emprego. E como eu fiz faculdade em São Paulo, eu comecei fazendo estágio em uma editora de livros. E a partir daí eu lembro que uma colega que estudava na minha sala fazia estágio na Band. E aí eu pedi o contato da chefia lá da Band, bati na porta mesmo, fui lá e acabei sendo efetivada na vaga de estagiária no canal Terra Viva, que é o canal de agronegócio da Band. E foi muito legal, porque foi um ano de experiência, e aí eu pude não só ser estagiária, mas um pouco de produtora, um pouco de repórter, um pouco de apresentadora, então já tive uma bagagem boa ali. E logo depois que eu fui formada, quando acaba o estágio, você tem que sair. E aí passou 2 meses, surgiu a vaga efetiva e eu voltei lá para o Terra Viva, aí sim como contratada oficialmente, e fiquei lá os 5 primeiros anos de formada, e foi ótimo, porque aí eu pude ser tudo isso. Então eu já fui ser repórter, aí da reportagem passei a apresentar jornais, também a viajar o Brasil todo, então eu conheci muitos lugares bacanas, que como turista talvez eu nem iria conhecer, para interior, né, de muitas cidades do Nordeste, do Sul do país, do Centro-Oeste, e foi muito bacana. Mas eu também queria poder falar de outros assuntos, sem ser do agronegócio. Eu queria saber como é falar de um buraco numa rua, ou de um acidente, ou de coisas que não sejam relacionadas ao agro. E aí eu entrei em contato com as afiliadas da Globo, consegui uma oportunidade em São José do Rio Preto, na TV Tem de lá, e depois da TV Tem de lá, eu fui para Ribeirão Preto, na EPTV, e da EPTV de Ribeirão Preto, eu vim para Campinas, e é onde eu estou agora. Na EPTV Campinas, você, além de repórter, você apresenta a previsão do tempo e também faz alguns jornais, seja tirando férias, seja em plantões de Natal, Ano Novo, feriados, né? E aí conta pra gente como é essa experiência, tanto para repórter quanto para apresentador. Eu acho que é muito legal, e a oportunidade de a gente ser multi, hoje em dia no mercado de trabalho, é extremamente importante. Não só no jornalismo, mas em qualquer carreira a gente tem observado muito isso. Hoje você não é só uma coisa. Você faz A, você faz B, você faz C, faz D, e obviamente que entre essas funções uma agrega a outra, né? Então, ter a oportunidade de fazer a previsão do tempo, ir para a rua, fazer reportagens, fazer matérias especiais e ao mesmo tempo apresentar, acaba sendo um pacote muito bacana, não só para a gente como profissional,
até para as pessoas, né? Saberem que nem sempre você aparecer ali na frente da tela é a sua função oficial e existe muito trabalho nos bastidores, como na edição, como na produção. Então, a gente tem uma bagagem de tudo, o produto final acaba sendo melhor para o nosso aprendizado e para a gente saber também como que é toda a cadeia produtiva ali, da informação, da notícia. Então, eu gosto bastante de poder ter um leque de possibilidades. Certo. A gente sabe que o jornalismo, seja qual área for, na produção, na chefia, na reportagem, na apresentação, a gente sabe que os desafios são imensos, né? Porém, a gente consegue distingui-los, né? Por exemplo, os desafios, eles meio que são meio que diferentes, né? Como é para você estar... De que forma você vê os desafios, tanto da rua quanto da apresentação? Fala um pouquinho da rua, depois da apresentação. Tá bom. Na verdade, o que difere um do outro, eu acredito que é só o espaço físico. Porque na rua a gente tem que lidar com o sol, com a chuva, com as pessoas te olhando, com às vezes o cortador de grama, enfim, o barulho. E no estúdio não existem essas interferências externas, mas existe a notícia que chega de última hora, e você tem que ter o discernimento ali de não transparecer que você não sabe o que você está falando. Pode cair algum objeto ali ou outro, então você tem que ter jogo de cintura. E eu conseguindo fazer os dois lados, é muito importante a gente ter esse aprendizado fora para você saber como lidar com isso também internamente, porque a experiência da rua agrega muito no estúdio. Quando você vai chamar uma reportagem, por exemplo, de lotação em hospitais, e você já vivenciou essa lotação de hospitais, você consegue agregar muito mais empatia ao que você está falando. Você consegue ver o sofrimento muito maior ali na notícia que você está dando. Então, eu acredito que um agrega o outro, um ajuda o outro, tanto nas dificuldades quanto nos prazeres. Então, você saber sair ali de um lado para o outro sem dificuldade, sabendo pegar o melhor de um com o pior de outro e vice-versa, é uma troca muito boa. Certo. Thalita, a gente sabe que o jornalismo ele já é desafiador por si só. Só que a pandemia reforçou isso com mais força, com mais intensidade, porque além do uso de máscaras, do distanciamento, o modo como se faz também mudou, entendeu? Por exemplo, agora essa nossa entrevista acontece virtualmente, isso se tornou mais frequente, por exemplo, quando se conversa com especialistas em assuntos daquela reportagem, por exemplo, seja economia, seja saúde, seja segurança pública, entendeu? Então, como é para você, de que forma você vê esse novo formato de fazer jornalismo? Tem sempre o lado positivo. Por exemplo, a gente poder entrevistar especialistas que moram em outras cidades, em outras regiões ou até em outros países. Isso aproximou muito, porque jamais a gente levaria uma equipe aqui de Campinas para, por exemplo, Belém do Pará, para gravar com alguma especialista de lá ou alguém que pudesse agregar a matéria, porque teria muitos custos. Então, agora é possível virtualmente a gente fazer as entrevistas assim. Por outro lado, o que a gente vê que não é igual é o olho no olho, são as sensações, você tá próximo da pessoa que você quer falar, que você quer entrevistar. Claro que isso, por mais que existam inúmeros recursos, nada substitui, né? A presença física, você tá ali perto do outro e tentar ver essa troca mais de perto, né? Trazer um lado mais intimista, que às vezes a pessoa se solta mais, que se torna realmente seu amigo, né? Vendo ali de perto, tendo uma empatia um pouco maior. Às vezes, assim, virtualmente, a gente pode ter uma certa distância, né? Ai, não conheço a pessoa, ela não me conhece. E, pessoalmente, isso muda um pouco. Mas é o que a gente tem que viver. A nossa realidade, infelizmente, é essa hoje. Agora, principalmente, voltando a ter mais cuidados ainda por conta do aumento dos números de casos de Covid, de gripe. E o jornalismo é isso, né? Adaptação e novos processos diários aí de aprendizado.
Certo. Talita, a gente vê que o ano de 2022 não só é visto como um ano de esperança pelo fim da pandemia, né? Mas também como um ano de eleições, de Copa do Mundo, de vários outros assuntos que vão repercutir ao longo do ano. Qual é a sua avaliação para o jornalismo diante desse ano aí cheio de coisas para acontecer? Bom, a gente começou e terminou o ano de uma forma muito mais esperançosa, né? Agora para 2022 e de repente passou 15 dias, temos aí todas as notícias mais ruins, com perspectivas piores, muitos eventos sendo cancelados, por exemplo, o Carnaval, várias cidades aqui da região cancelaram, tanto de rua quanto os privados. Então é difícil falar, olha, eu acho que vai melhorar, eu acho que vai ser assim ou vai ser assado. O que eu penso é que nós temos que fazer o que nos cabe. Tomar vacina, cumprir o distanciamento social, também uso de máscara, álcool em gel. Tem muita gente que acaba colocando a vida do outro em risco, né? Às vezes tá com sintomas e vai trabalhar, ou pega o ônibus, e aí, enfim, consequentemente, isso vai repercutir lá na frente. Então, obviamente, eu não sei o que vai ser desse ano, se a gente vai ter notícias melhores, mas o fato é que estamos caminhando para isso, né? Terceira dose aí, dose de reforço, as crianças passando a ser imunizadas já em várias cidades do Brasil, aqui na nossa região, em Campinas, por exemplo, começou hoje. Então, o que a gente quer, o que a gente torce é para que sim, né? O rumo aí seja certo, que as coisas melhorem, que as pessoas voltem a ter um emprego melhor, oportunidades melhores, para que todo mundo consiga realmente se recuperar, né? Foram 2 anos que a gente passou e ainda passa, né? Por essa complicação da Covid. Então, enfim, a perspectiva do que querer é ótima, mas também sempre com o pé no chão, né? Para que cada um consiga fazer a sua parte. Com toda certeza. Thalita, a gente sabe que o jornalismo, diante dos desafios, como eu já citei aqui, a gente tem aí as chamadas fake news, né? Que com o passar dos tempos vem, querendo ou não, se fortalecendo. Como é para vocês, jornalistas, driblar isso daí, essa questão da fake news? É um exercício diário, né? Não dá para a gente colocar no ar uma informação sabendo que aquilo não é verdade. Então, a gente tem uma preocupação enorme, gigantesca, tem até a equipe de apuração, da escuta, porque muitas vezes, por exemplo, quando cai um avião, é muito fácil chegar uma imagem e falar, olha, momentos em que o avião caiu, e aí você vai checar, aquela imagem não é daquele dia, não é daquele ponto, é de outro estado, de outra ocasião. Então, por isso a importância da checagem para que a informação vá correta ao ar, né? E principalmente agora na pandemia, muitas notícias sobre a vacina, notícias falsas, notícias que as pessoas replicam, encaminham e mandam, e aí acaba repercutindo de uma forma que daqui a pouco você acaba até acreditando no que não é verdade. Então, por isso a importância gigantesca do jornalismo no combate às fake news nesse momento, né? Do que a ciência, do que os estudos comprovam, por exemplo, da eficácia da vacina, e não do que a gente recebe virtualmente, até mesmo pelos nossos contatos, né? Muitas vezes tem que falar, olha, isso aqui não é verdade. Ó, vamos olhar no site tal, que é mais confiável, site de notícias tal, que tem as informações corretamente. Então, hoje em dia, assim, o jornalismo se tornou essencial no combate às fake news. Com toda certeza. Mas, Thalita, eu queria fazer aqui juntar uma pergunta a outra. Uhum. E assim, a gente sabe que algumas pessoas, elas meio que são difíceis para acreditar, até mesmo portais de notícias já consagrados aí, o G1, o UOL, entre outros aí que não precisam ser citados, porque já são, né, já tem aí sua grande credibilidade com o passar do tempo. Mas assim, algumas pessoas insistem em adquirir as fake news como verdade absoluta. Como é para vocês
transmitir para o telespectador, seja através da reportagem, no telejornal, comprovar que a ciência que está falando mais alto, né, que essas questões das fake news é para que apenas atrapalhe a vacinação, para que dissemine notícias falsas, querendo ou não, esse é um desafio imenso diariamente, como você falou, né? Uhum. A função do jornalismo não é fazer o outro literalmente acreditar no que você está falando. A nossa função é informar. Cabe à pessoa, aí sim, criar a sua própria opinião baseado no que ela está vendo ou no que ela está ouvindo. Então, o nosso objetivo diário é transmitir para as pessoas de uma forma isenta, de uma forma correta, baseada em dados, em estatísticas, na ciência, o que está acontecendo naquele momento. Número de mortes, número de pessoas vacinadas, se tem doses a mais, se vão chegar mais doses ou não. E a partir desses dados, o que a pessoa quiser acreditar, ela vai acreditar. Então, a nossa função não é falar, eu estou dizendo a verdade, você vai ter que acreditar nessa verdade. Não, eu estou te informando que o número de leitos é tanto, chegou a 100%, que as vacinas estão chegando, e assim, que as pessoas que estão ficando doentes agora não estão ficando gravemente, porque, segundo a ciência, a vacina está fazendo efeito. Se a pessoa não quiser acreditar que é por causa da vacina, ela vai acabar acreditando baseado em outras convicções, em outras crenças dela. Então, não cabe ao jornalismo, não cabe a quem está repassando a notícia fazer com que aquela pessoa mude de ideia. A nossa função é informar. E aí, sim, isso também não é só em fake news, né? Em qualquer outra notícia. Se eu falar de, por exemplo, crimes. Olha, aumentou o número de pessoas que estão sendo roubadas na rua X. Segundo a Polícia Militar, o aumento foi de 20%. Se alguém vier e falar, nossa, mas eu moro nessa rua, eu não vi esse aumento, a pessoa tem todo esse direito e é a realidade dela, baseada no que ela está vendo. Eu falei o dado baseado no que a polícia me passou. Então, eu estou informando. O que as pessoas querem absorver disso ou o que elas querem entender disso é baseado na convicção que elas têm de qualquer assunto ou de qualquer vivência que ela tenha tido. Thalita, conta pra gente qual foi a cobertura jornalística que mais te marcou em toda a sua carreira. Nossa, difícil assim, que tenha mais me marcado, porque... E quando eu digo isso, não são coberturas grandiosas para ter algum marco. Às vezes, uma reportagem no meio de um calçadão de Ribeirão Preto, que uma menina vai lá e me abraça a perna, porque é até onde ela alcança. E aí sim que eu vejo que é uma pessoa. Então, quando você consegue consertar alguma coisa, um buraco na rua que seja de alguém, você recebe um muito obrigado. Ou que eu vá lá para o interior do Ceará e acredite nas pessoas me falando que ali é o melhor lugar do mundo para elas, e eu vendo que elas vivem ali com nada, praticamente, né? Vivem com uma terra seca e que o que produz uma vez ao ano para elas é suficiente. Então, tudo de alguma forma me marca, tudo de alguma forma eu aprendo. Então, assim, não tenho como elencar aqui uma que teria mais me marcado, não. Acho que todas, de alguma forma, eu acabo guardando algum sentimento bom, alguma construção boa da vida mesmo, assim, de valores, de crenças, de coisas que, como uma pessoa comum que não teria acesso a tantos lugares diferentes, poderia ter, né? Porque você acaba conhecendo um pouquinho da realidade de cada pessoa que você vai entrevistar, o que você vai ver, o que você vai sentir, e você acaba aprendendo com isso. Com toda certeza. Thalita, conta pra gente, assim, como sai um pouco desse lado, assim, de cobertura, falar um pouco do que é o bastidor do jornalismo, né? A gente bem sabe que na hora do ao vivo, perrengues são, assim, inevitáveis, né? Conta pra gente, assim, algum que você lembre com mais força,
você estava ao vivo, ou o TP travou, que acontece, né? É algo assim que a gente não pode evitar. Mas aí conta pra gente. No estúdio, como a gente já tem jogo de cintura da experiência da reportagem, mesmo que o TP não funcione, ou que caia alguma coisa, ou que chegue alguma imagem de última hora, nunca passei perrengue, não. A gente sempre dá um jeito, improvisa e toca o barco. Mas na rua já teve uma vez em Hortolândia, eu acho, se não me engano, eu estava fazendo um link na frente da delegacia e era um assunto de crime, obviamente, eu não me lembro exatamente o que era, mas era no contexto de violência. E eu estava aqui com o microfone, o cinegrafista ali, e eu percebi que ele começou a fazer assim com a mão. E óbvio que eu não podia perguntar, porque eu estava falando e eu só via ele assim, como se pedisse para alguém sair. E aí ele saiu de trás da câmera e foi. Depois eu vi aqui que era um rapaz, era um moço bêbado, provavelmente, né? E ele precisou sair da câmera para segurar esse cara, porque eu não sei o que o cara ia fazer, se ia falar comigo, se ia me pegar, se ia me empurrar, enfim, não tinha noção. E eu tendo que continuar falando como se nada estivesse acontecendo. E o cinegrafista ficou segurando esse rapaz, segurando assim, né? Me blindando ali para que ele não invadisse a câmera e fizesse alguma coisa. E assim, então foi muito ruim, porque você tem que focar no que você está falando, mas obviamente eu sabia que estava acontecendo alguma coisa ali ao meu redor e eu não podia me expressar e não podia nem perguntar o que está acontecendo. Eu tinha que ficar ali falando. E deu tudo certo, ainda deu tudo certo, e depois era isso mesmo, não sei se ele estava drogado ou, enfim, bebido muito álcool, mas estava desestabilizado e certamente ele ia ou invadir ali, ou me empurrar, enfim, não dava e foi isso. Aí o cinegrafista precisou atuar nesse momento que a gente estava só em dois, não tinha mais ninguém com a gente. Mas foi isso, deu tudo certo. Essa questão de estar bem concentrado e também, querendo não estar atento ao que está acontecendo ao redor da gente para qualquer improviso, é essencial, né? Mas como que a gente pode equilibrar isso, mantendo a concentração em passar a informação, como ela é para o telespectador, mas também prestar atenção no que acontece ao redor, isso é muito importante, né? Sim, para você conseguir fazer isso, você conseguir passar a informação e não ter interferências externas, porque isso sempre vai acontecer, né? Pode tocar um telefone, pode cair alguma coisa no chão, pode ter um louco que vai aparecer atrás de você. Primeiro é você saber o que você está falando. Então, se eu estou falando de dados da violência ou de algum crime que aconteceu ou da Covid, eu tenho que, pelo menos, ter uma ordem cronológica na minha cabeça. Bom, eu vou falar que aconteceu tal coisa, onde foi, o bairro, com quantas pessoas, quando que vai liberar a situação, quem foi preso. Você cria uma história na sua cabeça, uma ordem, e eu, particularmente, eu não consigo decorar. E eu acho que é muito mais verdadeiro quando você consegue se expressar de uma forma natural e as pessoas vão perceber que você está sendo natural, você não decorou aquilo, né? Você entendeu aquilo. Então, a partir do momento que você entende o contexto, por mais que alguma coisa possa acontecer ali no caminho, você retoma. Você retoma e vai, e segue. E é assim que funciona. Por exemplo, na previsão do tempo, tem vezes que o controle, a gente usa um controle, como se fosse controle de portão mesmo. Muitas vezes acontece do controle não funcionar. Você está ali falando, olha, as áreas de instabilidade estão aqui no estado de São Paulo e você aperta, o negócio não muda. Não muda, até que você fala, olha, aqui vai ter chuva. Até vou pedir para o pessoal mudar a tela aqui para mim, para a gente ver que as temperaturas vão aumentar. E aí você toca o barco. Então, é isso. Você ter conhecimento, você ter a sensatez de falar, não, eu sei do que eu estou falando e nada do que acontecer aqui vai me tirar do eixo, né? É como é na vida real. As situações vão acontecer, né? Não, a gente, por mais que a gente tente fazer um roteiro,
alguma coisa pode sair fora ali do script, mas a gente tem que estar preparado. E você tendo conhecimento do que você está falando, é muito mais difícil você derrapar. Certo. Ter domínio do conteúdo, a gente sabe que é essencial, né? Essa questão assim, de sair do roteiro, de improvisar, quando tem que improvisar, é importante também. A gente consegue isso, assim, em uma questão de equilíbrio, equilibrar tudo? Consegue, consegue. Eu acho que nós aprendemos todos os dias esse tal equilíbrio. E muitas vezes você pode achar, mas eu não vou conseguir fazer isso, eu não sei fazer isso, mas esse assunto eu não sei tanto assim, ou eu não vou ter tempo de saber. Mas isso é só a prática. Ninguém nasce sabendo improvisar 100% ou em todos os assuntos. Todos nós temos os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, e cabe a gente tentar saber lidar com cada um deles. Então, se eu sou menos boa, vamos supor, falando de vôlei, eu vou tentar entender um pouco mais do vôlei. Se eu não sou tão boa falando de trânsito, eu vou tentar aprender os nomes daquelas rodovias que eu preciso falar todos os dias. E isso é uma construção, a ponto de, quando você tem uma disciplina, quando você tem uma constância de querer fazer o que você faz muito bem, e é por você que você quer fazer isso, independentemente de quantas pessoas vão estar te assistindo, se é uma ou se são milhões, você tem que fazer por você. Eu quero fazer melhor por mim. E a partir daí você vai criando uma disciplina, uma constância em querer sempre ter esse equilíbrio de saber fazer, saber improvisar e, acima de tudo, tentar ser melhor a cada dia, né? Então, a gente tem que ter esse exercício diário. Esse equilíbrio não é o que a gente conquista assim de uma hora para outra. É uma construção e diária, porque até a gente morrer, a gente vai estar aprendendo. Verdade. Thalita, como é trabalhar na EPTV ao lado de grandes colegas, como a Natália, que eu falei no início, né? Eduardo Brambila, a Marcela Varani, né? Bem que assim são contraturnos, mas em algum momento vocês acabam que se falam, né? Sim. E fora outros repórteres também, né? Como é trabalhar na EPTV para você? É maravilhoso, porque existe essa troca de conhecimento, de personalidades, porque cada um é diferente do outro, então você aprende um pouco com cada um. E, acima de tudo, de saber que são colegas que também são humanos, né? Que sentem dores, que sentem alegria, que choram, que tem dias que não estão tão legais e outro dia estão ótimos, que são gente como a gente, porque muitas vezes quem olha na televisão imagina que a gente chega arrumado, que a gente chega animado, né? E claro, não, somos humanos, a gente tem dias ruins, tem dias bons, então acredito que mais do que a troca profissional é a troca humana mesmo, de um se ajudar, querer sempre o bem do outro, de contribuir para que tudo dê certo, até porque televisão é um trabalho em equipe, então sem cada um ali nada funciona, né? Então, não é só quem aparece também na frente da TV. Existe uma troca muito legal nos bastidores, na edição, na produção, porque isso só funciona porque existe alguém que apura, existe alguém que edita, existe alguém que apresenta. Então, todo mundo faz parte ali de um ciclo que é gostoso, né? E se a gente não tornar essa convivência boa, obviamente o produto final não vai sair legal. Então é por isso que funciona, por a gente querer bem sempre quem está ali do nosso lado. Com certeza. Para a gente fechar aqui essa nossa rodada de perguntas, queria que você me respondesse o que é fundamental e essencial para o bom jornalismo. Bom, tem uma frase que eu não vou saber dizê-la corretamente aqui, mas que eu levo para mim a gente pode conhecer todas as técnicas, todas as leituras, todos os procedimentos, mas quando a gente for falar de outra pessoa ou for conversar com alguém,
temos que ser humanos. Temos que ser outra pessoa ali, né? Eu não sou a Thalita, jornalista da IPTV, que está conversando com você. Eu sou a Thalita, que está conversando com o Davi, assim, de igual para igual. E é assim que eu tento lidar também com cada um que eu vou entrevistar, ou cada um que eu vejo, ou com cada pessoa que eu esbarro. Todos somos iguais, sabe? Independentemente de cargos, de títulos, de conhecimento. Somos humanos que sentem as mesmas coisas, independentemente de horário, de dia. Todo mundo chora, todo mundo sorri, todo mundo fica feliz quando conquista algo ou triste quando perde algo. Então, se a gente puder sempre olhar para o outro e saber que a gente está junto, independentemente de qualquer coisa, pronto, sabe? Já é o primeiro passo para a gente caminhar bem, não só profissionalmente, mas como pessoa. E aí que vale. Certo. Qual é a mensagem que você deixa para o público que está acompanhando a gente? Em relação à profissão ou em relação à vida? Os dois. Vamos fazer um pouco de tudo. Vamos lá. Em relação à profissão, para quem gosta dessa área de jornalismo, e como a gente até falou um pouquinho antes, que agora não existe mais uma única função, né? Quem quer seguir para essa área, um caminho legal é tentar se aprofundar, claro, no que você gosta mais. Eu gosto mais de esporte, ou eu gosto mais do tempo, enfim, cada um tem a sua preferência, mas sempre focar não só aquilo, focar tantas outras coisas, abrir as possibilidades. Hoje em dia a internet está muito forte, né? Nós temos os streamings aí, então tudo está mudando, né? Temos o impresso, temos a internet, temos a TV, então as possibilidades são imensas e claro que a gente pode ter um dedinho de profundidade em cada uma dessas áreas para aí, quem sabe, poder se especializar, mas sem deixar de lado o que o mercado está de olho também, né? Porque as informações mudam a todo momento, os perfis também mudam e cada vez mais a gente tem que se adaptar a isso. E em relação à vida, eu acho que a dica que eu posso dar é isso que eu falei agora há pouco mesmo, né? A gente tentar sempre ser humano, sempre olhar o outro de igual para igual, sempre tentar ajudar da melhor forma possível, seja com um sorriso, abraços no momento, né? Fora do nosso ciclo fechadíssimo, não podemos ainda, mas tentar, né, da melhor forma, estar ali presente, dar o nosso tempo para o outro. Hoje em dia, acho que nada mais valioso que é o nosso tempo, né? Hoje as pessoas, elas querem olhar muita coisa superficialmente, então quando você encontra alguém que possa te dar mais profundidade, que realmente te dê atenção, é isso. Você vai falar, eu vou dar valor a quem quer estar comigo, né? Principalmente dar o seu tempo ao outro. Então, acho que é isso. Thalita, foi muito bom conversar contigo. Esse bate-papo muito bacana, muito leve, de muito aprendizado. E muito obrigado por você ter aceitado participar dessa nossa conversa aqui com a gente, tá bom? Imagina, eu que agradeço. Passou super rápido. Eu fiquei feliz demais com o convite de vocês e torço demais para que essa forma de entreter, de informar cresça e que vocês tenham sucesso aí não só na vida profissional, mas também na pessoal. Aguarda aí que eu vou só encerrar nossa entrevista e a gente ainda bate um papo bem rapidinho, tá bom? Tá bom. Para você que nos acompanhou aqui no NU Play, você pode ver aí no nosso canal aqui no YouTube. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Thalita, muito obrigada e tchau, pessoal. Obrigada, gente.